Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa reunião científica da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva da Unifesp. Hoje a nossa reunião ficou a cargo do setor da terapia intensiva. Ela vai ser apresentada pelo residente João Batista Pereira da Silva, o orientador vai ser o Dr. Fernando Ramos, e o tema, como vocês veem aí, são as estratégias de suporte transfusional no paciente vítima de politrauma. Tá? Obrigado, João. Obrigado, Fernando. Vamos lá. Boa tarde a todos. Então, hoje na reunião de disciplina, a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de suporte transfusional do paciente vítima de politrauma. Quando a gente avalia as estratégias dos últimos 20 anos, a gente vê que houve um crescimento importante no manejo desses pacientes, e muito disso se deve a uma maior compreensão da fisiopatologia da coagulopatia induzida pelo trauma. Não está passando. Aqui eu trouxe, apenas para conceituar, são dois conceitos que geralmente geram bastante confusão, né, que é o conceito sobre o que é trauma e politrauma. Muitas vezes a gente acaba utilizando como se fossem palavras sinônimos, mas na verdade elas não são. O trauma, ele se refere a uma doença. Trauma é um termo genérico, geralmente utilizado para a relação entre a transferência de uma energia para um organismo além da sua tolerância. Um trauma ele pode ser mecânico, ele pode ser químico, ele pode ser causado por uma doença, uma infecção. Já o politrauma, ele é um subtipo do trauma. Muitas vezes a gente usa de forma errônea, né, sua classificação, sua definição, mas para definir um trauma existe um consenso, que é o consenso de Berlim, e ele traz que politrauma é todo aquele paciente que apresenta uma probabilidade de morte então, maior ou igual a 30%. Ou que ele apresente pelo menos 2 lesões e que essas lesões elas pontuem numa escala de AIS, que é uma escala que a gente utiliza para gravidade, pelo menos 3 pontos. Ou um paciente que tem algum fator de risco. E quais seriam esses fatores de riscos que eu utilizo para predizer que o paciente é um politrauma? São geralmente aqueles pacientes com mais de 70 anos, tá? Pacientes que se apresentam com rebaixamento do nível de consciência, pacientes que apresentam coagulopatia já na admissão e pacientes que apresentam déficit de base. Então, por si só, eles já classificam esse paciente como um politrauma. Então, antigamente, falava-se muito da distribuição trimodal do trauma, né? Que era dividida entre aqueles pacientes que morriam na primeira hora, geralmente pacientes que tinham trauma de vasos de gigante calibre, herniavam na cena do trauma, ou o segundo pico dos pacientes que morriam em questões de algumas horas, 6 horas após o trauma, geralmente pacientes com trauma esplênico, trauma abdominal. E o terceiro pico, que seriam os pacientes que morrem de infecções relacionadas à assistência à saúde. Hoje em dia, existem trabalhos que trazem um quarto pico, que é bem interessante, que se dá entre meses ou anos após o evento inicial, em que esses pacientes que em algum momento lá atrás sofreram um trauma e se apresentaram de forma grave, chocados, eles têm maior probabilidade de morrer se eles foram acometidos por um novo trauma, tá? Então, a gente vê que o trauma ele não é uma doença isolada no ponto, né? Ele acaba acometendo esses pacientes, trazendo risco e comorbidades a longo prazo. Quando a gente fala de politrauma em relação à transfusão, não tem como falar de transfusão maciça, né? A transfusão maciça, tudo que a gente sabe hoje de transfusão maciça se deve a conflitos que ocorreram principalmente assim por volta da década de 70, 80, durante a Guerra do Vietnã. Então, durante esse período, foi notado a importância da necessidade de bancos de sangue, tá? E que também iniciou-se um processo aí da necessidade da separação dos hemocomponentes. A gente tinha um problema aqui nessa época.
a definição de transfusão maciça era historicamente definida como a troca de uma volemia de um paciente em 24 horas, o que é bastante genérico. Ou, pelo menos, o paciente que recebia pelo menos 10 bolsas de sangue total em 24 horas, ou 10 concentrados de hemácias em 24 horas. Essa definição ela é, no mínimo, arbitrária, visto que ela acaba por deixar de incluir pacientes que, devido à sua gravidade, eles podem morrer antes de receber a 10ª bolsa, ou até mesmo pacientes que recebem 10 bolsas em um período de 5 horas, eles são muito mais graves do que os pacientes que recebem as 10 bolsas durante o período de 24 horas. Então, hoje, uma das definições que a pessoa gosta mais de utilizar é a definição de 4 ou mais bolsas em 4 horas. E hoje fala-se muito em deixar um pouco esse conceito assim, de transfusão maciça para o paciente com um quadro de hemorragia grave que precisa de transfusão maciça. Então, ao longo dos anos, e principalmente por volta do ano 2000, com novos trabalhos observacionais, notou-se que a transfusão apenas de concentrado de hemácia ela não seria capaz de atuar em todas as cascatas da via da coagulopatia induzida pelo trauma, e que a associação com hemocomponentes ela reduziria a mortalidade desses pacientes. Tá? Então, eu trouxe esse trabalho de 2003, que a importância dele é só mostrar que muitos desses pacientes vítimas de politrauma começam a apresentar, e como uma das suas primeiras apresentações de coagulopatia, um alargamento do RNI, que geralmente é utilizado marcos de 1,5 para sua definição. Além disso, a queda de fibrinogênio e, em menor escala, a queda de plaquetas, ressaltando a importância de outros hemocomponentes nesse tipo de indivíduo. Então, a gente se depara com um problema. A gente tem uma definição que exige que um número X de concentrados sejam transfundidos para eu conceituar esse paciente como um quadro de hemorragia grave e necessidade de transfusão maciça. Então, aí, a partir daqui, houve-se a necessidade de algum preditor que pudesse nos dizer que este paciente ele é um candidato ao protocolo de transfusão maciça. Tá. Só trazendo aqui um pouquinho, essa classificação de choque hemorrágico do ATLS, ela foi utilizada por muitos anos. Ela classificava para a gente tanto o grau de choque desse paciente e também nos ajudava a predizer o fluido que seria utilizado de acordo com a escala do paciente. Mas isso já caiu por terra. Vários estudos já têm demonstrado que esta escala ela tem baixo valor em classificar o choque hemorrágico, assim como predizer a necessidade de hemotransfusão ou não. Então, ela acabou ficando de lado nos últimos anos. E o que tem sido utilizado? O que tem sido utilizado são alguns scores preditores, esses scores, eles utilizam sinais clínicos, alguns laboratoriais e outros até avaliação de ultrassom à beira-leito. Então, a gente tem o mais conhecido, que é o Shock Index. O Shock Index, ele utiliza a frequência cardíaca sobre a sistólica. Se a relação der maior ou igual a 1, esse é um paciente candidato a abrir protocolo de transfusão maciça. Ele tem baixa sensibilidade, geralmente em torno de 50%, mas ele tem uma especificidade de 91%. Outro score bastante utilizado também é o ABC Score. Ele já traz outros critérios, que é a penetração. O paciente sofreu um trauma, tem um trauma penetrante no tronco, seja ele no tórax ou no abdômen, ele pontua 1 ponto. Paciente que tem uma PA sistólica menor que 90, ele pontua 1 ponto também. Pacientes que têm uma frequência cardíaca maior que 120, ou se tiver disponível um profissional capacitado para avaliação do FAST,
e o FAST apresentar a presença de líquido livre na cavidade abdominal, também pontua 1 ponto. E se esse paciente pontuar 2 ou mais, ele é considerado um paciente candidato ao protocolo de reanimação maciça. A gente tem o RABIC score, que ele é uma mistura dos anteriores, né? Ele tem um trauma penetrante de tronco, ele traz o índice, o shock index, e o FAST. O que ele traz de novidade é a presença de fratura pélvica como um novo critério para avaliar esses pacientes. Aqui eu trouxe também o teste. O teste score, ele é mais amplo. Aqui ele traz outros critérios, como idade, a hemoglobina. Então, ele traz laboratório, característica do indivíduo, exame de imagem. Geralmente, quando o paciente pontua um score de 9, ele é considerado um paciente candidato ao protocolo de transfusão maciça. Uma coisa interessante aqui do teste score é que ele traz aqui como critério para a gente o déficit de base. Por que isso é interessante? Aqui eu trouxe um artigo de 2013, que ele traz o déficit de base como um marcador capaz de predizer qual paciente é candidato ao protocolo de transfusão maciça. Então, ele pode nos dizer tanto a classificação do choque com base no resultado do déficit de base, e também, caso esse paciente apresente um déficit de base, que ele colocou como mais 10, mas a definição correta é menos que 10, né? Ele é um candidato à transfusão maciça, na caso de entrada desses pacientes. Então, o trauma, de forma geral, ele é muito importante porque ele é a principal causa de óbito no mundo. Cerca de quase 2 milhões de indivíduos morrem todos os anos devido ao trauma. Tá? E ele pode ser evitado, as parte dessa morte, né? A gente viu lá na distribuição quadrimodal que parte desses indivíduos morre na cena, há uma parte que morre nas primeiras horas. E é esses indivíduos que morrem nas primeiras horas que a gente pode atuar no ambiente hospitalar de forma a atuar de forma mais precoce possível no quadro de sangramento, para evitar que esse paciente evolua para um quadro de coagulopatia associado ao trauma. Então, o que é essa coagulopatia associada ao trauma que tanto se fala, né? Qual que é a sua fisiopatologia? Assim como várias outras doenças, tudo tem início com a lesão endotelial. Então, eu tenho uma lesão endotelial difusa, e essa lesão endotelial leva à exposição do glicocálice. Essa exposição do glicocálice, somado a lesão tecidual difusa, somada a um quadro de hipoperfusão, uma hipoperfusão tecidual, leva à ativação do eixo neuroendócrino e ativação da proteína C. A lesão tecidual, por si só, leva à ativação de trombina. A trombina estimula o ativador do plasminogênio tecidual, que ativa a fibrinólise e ao consumo de fibrinogênio. A trombina também se liga a um importante componente aqui da fisiopatologia da coagulopatia do trauma, que é a trombomodulina. A trombomodulina associada à trombina, elas atuam também ativando cada vez mais a proteína C. Então, a gente tem várias vias, né? A hipoperfusão, por si só, já estimula a fibrinólise. E a gente vê que alguns trabalhos têm demonstrado que o quadro de hipoperfusão tecidual leva ao que a gente chama de disfunção plaquetária. Então, é um indivíduo que perde sangue total pelo trauma e ele, daquilo que sobra dele, né, de plaquetas, ele ainda evolui com um quadro de disfunção plaquetária. E isso tudo contribui para a coagulopatia. Então, a gente tem um coágulo disfuncionante. De forma até mesmo iatrogênica, a gente pode acabar contribuindo para agravar a coagulopatia. Quando administrado de forma não rigorosa cristalóides, isso pode fazer com que ocorra uma hemodiluição, e essa hemodiluição acaba acarretando a hemodiluição dos fatores de coagulação. Acidemia e hipotermia, quando não corrigidas, elas fazem parte da via da coagulopatia induzida pelo trauma.
Então, aqui, a gente começa a pensar e avaliar a ressuscitação de controle de danos, que é tentar evitar danos para esse paciente. Então, muito tem se falado nos últimos tempos, né, em relação à expansão nesse grupo de pacientes. Diferentemente do que a gente faz no paciente com choque séptico, nós temos que ser bastante rigorosos com a administração de cristalóide para esses pacientes, tanto pelo agravamento da coagulopatia, por um quadro de diluição. Tá? Então, a gente geralmente tem que optar por soluções balanceadas. Alguns trabalhos já trazem que, quando administrado um volume maior que 1 litro para esses pacientes, acaba por aumentar a mortalidade desse grupo. E quando administrado cristalóide em pacientes que não se apresentam hipotensos, aumenta também a mortalidade. Tá? Isso é possível, mas, claro, mais difícil, né? Se a gente tiver acesso rápido ao hemoderivado, a gente pode até mesmo abrir mão do cristalóide e transfundir de forma imediata esse paciente. Tá? Então, o cristalóide ele atua basicamente como uma ponte até a chegada dos hemocomponentes. Hipotensão permissiva. Hipotensão permissiva é interessante, que ela geralmente causa bastante confusão também, porque quando se fala de hipotensão permissiva, não é manter esse paciente o tempo todo hipotenso. A hipotensão permissiva, ela se dá até que, no centro cirúrgico, o foco de sangramento seja controlado. Uma vez que ele foi controlado, a gente já não precisa mais tolerar uma hipotensão para esse grupo de pacientes. A gente pode objetivar uma média de 65, como para qualquer outro paciente. Então, geralmente, o paciente que chega do pronto-socorro com quadro de choque hemorrágico, a gente pode objetivar aí uma PA sistólica de 80, 90 e até mesmo uma PAM de 50, até que o vaso seja clampeado. Uma vez que foi clampeado, pode-se seguir a meta habitual. Aqui só traz um atento que, para pacientes com TCE, devido ao risco de isquemia medular, geralmente a gente não é tão permissivo assim, porque pode acabar piorando o prognóstico desses pacientes. Falando um pouquinho também da hipotermia, a gente vê muito isso em pacientes em pós-operatórios de cirurgia cardíaca, que são pacientes que ficam extracorpórea, às vezes chegam com heparina residual, e a gente tem que aquecê-los de forma mais ativa. Então, quando fala de hipotermia, não basta colocar um lençol sobre esses pacientes. Então, a gente tem que colocar uma manta térmica, tem que fazer soro aquecido. Lembrar que os componentes, eles podem ser, sim, aquecidos, tá? A gente pode infundir soro aquecido tanto pela sonda vesical, sonda nasoentérica, tá? Então, a gente não pode ser permissivo com a hipotermia, que ela pode agravar a coagulopatia. Esse trabalho é um trabalho recente, de 2021, e ele é bem interessante, que ele traz sobre uma nova ideia da tríade da morte, né? Antigamente chamada assim, e agora ele traz o diamante da morte. Mas o que seria isso, né? A gente viu que na tríade da morte ela é causada tanto a hipotermia, acidose e coagulopatia. Esse trabalho ele traz para a gente um quarto elemento, que seria a hipocalcemia. Além disso, uma coisa bem interessante que ele traz é que cerca de 50% dos pacientes que dão entrada com o quadro de choque hemorrágico, eles já estão hipocalêmicos previamente. E a gente vê que o cálcio ele vai atuar em todos os tripé aqui da tríade da morte. A hipotermia. A hipotermia, por si, ela pode reduzir o metabolismo hepático, então o fígado acaba degradando menos o citrato e isso faz com que mais cálcio seja quelado pelo citrato. Sempre lembrar que esses pacientes, eles, como precisam de muitas bolsas de concentrado, eles acabam recebendo uma dosagem maior de citrato, que quela o cálcio. O cálcio, por si só, ele faz parte da contração muscular, seja esquelética, músculo liso. Então, uma vez que a musculatura da vasculatura ela tem um déficit contrátil
seja pelo déficit de cálcio, isso também ajuda a perpetuar um quadro de acidose por hipoperfusão tecidual. Somado a isso, a coagulopatia, né? Quando a gente pega os fluxogramas da cascata de coagulação, a gente nota que o cálcio ele faz parte de vários momentos da cascata de coagulação. Então, a gente vê que o cálcio faz parte de todas essas vias, né? Então, ele é muito importante. E ele está presente, muitas vezes, nesses pacientes. Aqui, se eu falar um pouquinho do fibrinogênio, assim como quando eu mostrei naquela figura inicial, ele é um dos principais fatores a cair no paciente politraumatizado, né? Porque ele perde sangue total. E cerca de 90% do sangue ele é composto por fibrinogênio, né? Plasma composto pelo fibrinogênio. E a gente vê que ele pode ser suplementado por meio da administração de crio precipitado. Tá? Por que é a importância do fibrinogênio aqui nesses pacientes? O fibrinogênio ele é importante para a agregação plaquetária. Ele atua como um esqueminha que a gente gosta de utilizar, acho que eu não coloquei a figura, mas o fibrinogênio ele seria a massa, tem uma parede, as plaquetas seriam os tijolos, e ele seria a massa que une os tijolos, tá? Para esses pacientes. Então, como eu disse, né, por volta do ano 2000, começou-se vários trabalhos observacionais que começaram a demonstrar que os pacientes que recebiam, além dos concentrados de massa, os outros componentes em proporções variadas, havia uma redução da mortalidade. E o PROMIT, ele foi um estudo prospectivo, observacional, multicentro, que quis avaliar o desfecho de pacientes que recebiam transfusão maciça. E o que ele trouxe para a gente é que ele confirmou que nas primeiras 6 horas, pacientes que recebiam, além dos concentrados de massa, outros hemocomponentes, eles morriam menos. Isso não se validou para 30 dias, mas aventou-se, acendeu assim, a importância da transfusão balanceada desses hemocomponentes. Aqui é um outro estudo, que é o PROMPER. Ele foi um estudo que foi o primeiro RCT a avaliar a transfusão, protocolo de transfusão maciça em proporções diferentes, né? E ele utilizou o protocolo de 1 para 1 para 1 para 1 para 1 para 2. Tá? E o que ele buscou avaliar? Além da segurança dessas duas proporções diferentes, ele demonstrou que pacientes com choque hemorrágico, a administração do plasma durante o transporte... Opa, desculpa, passei aqui. Sim. Onde? Tira isso aqui, tira isso. Então, só passar. Tira isso. Quer voltar? Eu quero voltar. Só apertar. Tá. Então, ele foi um estudo, um primeiro RCT a comparar a protocolo de transfusão maciça em diferentes proporções. Foram randomizados cerca de 680 pacientes em 12 centros de traumas nos Estados Unidos durante o ano de 2012 a 2013. O grupo de intervenção era o grupo que recebia a proporção de 1 para 1 para 1, e o grupo controle tinha 2 apresentações. Era o grupo que recebia de 1 para 1 para 1 para 2, ou 1 para 2, sem receber plaquetas. Tá? E o que ele notou? Que houve uma redução, que ambos mostraram uma redução de mortalidade. Não houve eventos adversos maior quando utilizado o grupo quanto ao grupo intervenção ou o grupo controle. E ele mostrou que é seguro a transfusão em proporções diferentes desses pacientes. Tá? Um outro estudo
Esse é um estudo publicado no New England, que ele tentou avaliar. Uma vez que o RNI é um dos primeiros marcadores a se alterar nos pacientes vítimas de politrauma, que se apresentam com um quadro de choque hemorrágico, a administração de plasma durante o transporte aéreo, ela poderia ou não reduzir a mortalidade em 30 dias? E o resultado foi um estudo em mais de 30 centros, e mostrou que sim, a administração de plasma nesses pacientes durante o transporte aéreo ela era capaz de reduzir a mortalidade e não houve aumento dos eventos adversos relacionados à transfusão de plasma nesses pacientes. Um desfecho secundário é que houve uma menor razão do tempo de protombina quando utilizada a ressuscitação de cuidados padrão. Ainda nesse estudo, esse gráfico ele é interessante. Aqui a gente não vê na parte numérica de horas, mas com 3 horas de administração do plasma fresco congelado, houve já um afastamento aqui das curvas do grupo controle, do grupo intervenção para o grupo controle, então mostrando uma redução da mortalidade nesse grupo de pacientes. Esse outro estudo é o ITACTIC. Ele é um estudo que tentou avaliar, uma vez que foi administrado um protocolo de transfusão maciça para esse indivíduo. Se eu fiz 1 para 1 para 1 ou 1 para 1 para 2. Se a intervenção a partir disso ela fosse guiada pela tromboelastografia, ela poderia ou não alterar a mortalidade desse grupo de indivíduos. Tá? Não houve diferença, tá? Nos indivíduos que fizeram um segmento convencional do protocolo ou dos pacientes que utilizaram TEG. O que notou-se é que no grupo do tratamento convencional houve uma maior transfusão de hemocomponentes, tá? Mas não houve alteração da mortalidade entre os que se guiaram através do TEG ou do tratamento convencional para esse grupo de indivíduos. Esse outro estudo é um estudo bem interessante, né, que é o CRASH-2, que ele avaliou o uso do ácido araquisêmico para a redução da mortalidade, assim como eventos tromboembólicos em pacientes vítimas de trauma, tá, com quadro de hemorragia grave. Foi um estudo com mais de 20.000 pacientes, randomizados em 274 hospitais de 40 países. E o grupo de intervenção era receber 1 grama de ácido araquisêmico em 10 minutos, seguido por infusão de 1 grama ao longo de 8 horas. O controle era o tratamento padrão, que era o placebo com a salina. O desfecho era redução de óbito em 28 dias. E ele foi um estudo positivo. Houve uma redução do óbito em 1,5% no grupo controle, sem evidência de aumento do risco de eventos trombóticos nesses pacientes, mas também ele não conseguiu reduzir a necessidade de transfusão de hemoderivados. Após o CRASH-2, foi publicado no Lancet, o CRASH-3, agora tentando avaliar o uso de ácido araquisêmico na tentativa de reduzir a mortalidade em pacientes vítimas de TCE. Tá? Ele teve um N de 13.000 pacientes em 175 hospitais de 29 países. O grupo de intervenção recebia 1 grama de ácido araquisêmico em 10 minutos, seguido por 1 grama em 8 horas. O grupo placebo seguia com solução salina. O desfecho primário era a redução de morte por TCE. E nos pacientes com TCE, pacientes com TCE moderada leve, né? Ele houve sim uma redução da mortalidade, sem evidência de aumento do risco de evento trombótico ou crise convulsiva nesse grupo de indivíduos. Então, esses 2 trabalhos, né, tanto o CRASH-1 quanto o CRASH-3, eles validaram o uso de ácido araquisêmico, principalmente no paciente vítima de politrauma. E, a partir desses trabalhos,
houve-se a indicação também do uso do ácido tranexâmico dentro das primeiras horas do paciente vítima de politrauma, principalmente dentro da primeira hora. Hoje fala-se que quanto administrado de forma mais precoce, você acaba reduzindo a mortalidade desses indivíduos e não houve aumento dos eventos tromboembólicos pelo uso do ácido tranexâmico. Tá? Mas também não se deve usar se o paciente já passou de 3 horas do evento. Não há benefício do uso. Aqui só falar um pouquinho dos consenso americano e do consenso europeu. Então, quando se fala do consenso americano, a gente vê que a transfusão de hemocomponente geralmente se dá na proporção de 1 para 1 para 1. O americano geralmente visa uma meta de hemoglobina de 10. Tá? E ele é mais restritivo com relação aos cristalóides. Tá? Ele tenta poupar mais os cristalóides para esses indivíduos. Em contrapartida, ele é mais tolerante com a transfusão empírica, a reposição empírica de cálcio. Tá? Então, geralmente, para esse indivíduo, a cada 2 bolsas de concentrado de hemácias, ele acaba recebendo a reposição de cálcio de forma empírica. Uma vez que esse indivíduo ele já fez o protocolo, iniciou-se o protocolo padrão de transfusão maciça, a seguir, ela é guiada por um TEG. Tá? Pacientes que, a partir disso, a gente segue o segmento desses indivíduos. Então, pacientes que apresentam um TEG inicial com tempo de coágulo mais alargado, ele vai nos indicar o uso de plasma para esses indivíduos, tá? Uma angulação de maior de 65, né? A utilização de crio precipitado, tá, para esse grupo de indivíduos. E se a gente tem um TEG mais fininho, né? O uso de plaquetas. Uma coisa bem interessante é que ele utiliza também, ele não é tão permissivo assim com o uso do ácido tranexâmico, né? Geralmente usa o guia, né, para pacientes que se encontram estáveis. Geralmente ele não é tão permissivo com o uso do ácido tranexâmico quanto ele é para o paciente instável, que usa de forma mais precoce. Tá? Com relação ao consenso europeu, né? O europeu ele já usa de forma mais precoce, ele é mais permissivo com os cristalóides, tá? E com início precoce de drogas vasopressoras. Geralmente também mais permissivo com o uso de fibrinogênio, diferente do americano. Ele pode chegar até mesmo usar na proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Tá? A meta de hemoglobina do consenso europeu é uma meta mais permissiva, com 7. E ele não transfunde tanto de forma empírica o cálcio de grupo de indivíduos. Tá? Ele geralmente gosta de dosar e repor conforme necessário. Já é mais permissivo com a utilização do ácido tranexâmico. E ele pode seguir 2 vias, né? O tratamento usual, padrão do protocolo de transfusão maciça, ou guiado pelo TEG ou pelo ROTEM. É interessante que ele usa como meta, né, para reposição de fibrinogênio, um fibrinogênio menor que 150. Tá? Então, ele acaba repondo para esse grupo de indivíduos. Então, ele acaba repondo aqui inicialmente, depois somente se ele apresentar um fibrinogênio menor que 150. Por que isso? Muitas vezes a dosagem desses fatores de coagulação, elas demoram horas. E a gente nunca deve esperar o resultado dos exames laboratoriais para a reposição dos hemocomponentes, porque ele muitas vezes demoram para sair, ou até mesmo as hemoglobinas, elas podem vir normais e não apresentar de forma real o grau de anemia desse indivíduo. Tá? Então, aqui, da mesma forma, o consenso europeu, caso tenha um TTPA mais alargado, faz plasma, plaquetas, conforme o resultado após o protocolo de transfusão maciça. Então, o que a gente tem que trazer de mensagem dessa aula, né? Então, diferentemente do quadro de choque séptico, a gente tem que minimizar ao máximo o uso de cristalóides, tá? A gente deve usar apenas naqueles pacientes que se apresentam hipotensos e limitar ao máximo, tá? Tentando administrar
pelo menos 1 litro aí de cristalóide no máximo, até que esse paciente receba o hemocomponente. Tá? Transfundir hemoderivados assim que possível. Não devemos esperar resultados dos exames laboratoriais, uma vez que o paciente ele tem indicação, tem um alto preditor de necessidade de transfusão maciça, a gente não pode se apegar ao resultado do exame laboratorial para iniciar o protocolo. A gente não pode esquecer que tempo reduz mortalidade nesse grupo de indivíduos. A gente sempre deve dar preferência por glóbulos vermelhos, plasma e plaquetas. Por quê? Quanto mais se afasta desse grupo de hemocomponentes, menor a evidência. Tá? Menor a evidência para fibrinogênio. Então, a gente tem que sempre buscar, de forma ideal, repor todos esses hemocomponentes, tá? Porque eles reduzem a mortalidade. Aqui, eu não citei na aula, mas, assim, na ressuscitação de controle de demos, acaba entrando também a cirurgia de demo de control, né, que entra tudo isso. Então, a gente tem que mobilizar o mais rápido possível, tanto o hemocentro, para que os hemocomponentes cheguem o mais rápido possível para os nossos pacientes, tá? Para que o centro cirúrgico receba esse paciente de modo a intervir, quando possível, no controle do sangramento, tá? Ou no segundo momento. Lembrar que uma resposta, aquele paciente que se apresenta e que tem uma resposta favorável à transfusão de cristalóides, a gente não pode se apegar a isso e achar que esse paciente, que está tudo bem com esse paciente, porque ele respondeu à reposição com cristalóide. Esse paciente pode apresentar uma lesão oculta e acabar degringolando aí em outro momento, e a gente perder esse momento de ouro da reposição de hemocomponentes. Então, nunca esquecer que o ácido tranexâmico ele tem que ser administrado preferencialmente na primeira hora, podendo ser administrado até a 3ª hora do trauma, não mais após disso. Tá? E quando disponível, a gente sempre tem que utilizar a tromboelastografia, porque ela pode nos ajudar a orientar o tratamento desses pacientes, conforme necessário. E é isso que eu quis falar. Tá bem. Vê se tem alguma pergunta aqui, Ramos. Tem em chat. Obrigado, João. Acho que foi bem bacana. Passou aí diversos aspectos importantes do trauma. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. O pessoal está parabenizando o João aqui pela apresentação. Vamos abrir aí para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer. Está aqui o João e o orientador dele, o Ramos, para responder. Posso só fazer um comentário aí? Deixa eu só parabenizar o João aí. Conseguiu fazer uma excelente apresentação e um resumo aí, né? Então, acho que ele conseguiu abordar um pouco da epidemiologia, da fisiopatologia da coagulopatia induzida pelo trauma e trazer as duas visões que a gente tem nesses pacientes, né? Uma do consenso americano, que preconiza transfusão maciça, e vem deles essa ideia de transfusão do sangue total, né? Pensando que você perde todos os fatores de coagulação no sangramento do trauma, então que vale a pena você fazer até uma reposição mais agressiva em uma razão baixa do sangue, plasma e plaqueta. E, por outro lado, ele trouxe também a visão do consenso europeu, que está na 5ª visão, que é um pouco mais conservador. Ele dá 2 opções, sangue fibrinogênio mais ácido tranexâmico, ou você daí, por exemplo, se você tem disponível o teste viscoelástico, de você fazer guiada desde o começo. Eu acho que, assim, para a nossa realidade aqui, Brasil, não digo nem se hospital, escola, nada disso. Eu acho que a gente se aplica mais na transfusão maciça, porque não tem teste viscoelástico tão disponível, a gente não tem concentrado de fibrinogênio tão disponível. Então, eu acho que a gente, embora a gente hoje viva uma fase de, dentro da UTI, restringir transfusões, eu acho que esse paciente de trauma, eu confesso que nos últimos os 2 anos aí, eu mudei um pouco minha visão que tem que ser mais agressivo na transfusão desses pacientes aí. Eu acho que a população que precisa mesmo ser mais agressivo na transfusão. Eu acho que o João tentou passar isso aí.
Bom, legal, Fernando. E até, né, perguntar algo nesse sentido mesmo, né, explorar um pouquinho a diferença entre as duas recomendações. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui, mas antes deixa eu já aproveitar e fazer uma outra. João e Fernando, vocês acham que essas recomendações do trauma, elas valem para qualquer sangramento? Por exemplo, paciente cirúrgico, vocês acham que algo parecido pode se aplicar? Sim, aqui a gente trouxe um braço, né, do paciente com choque hemorrágico, que é o paciente de trauma, mas muito do que nós falamos aqui, ele acaba se estendendo para o paciente, seja para o paciente obstétrico, seja para o paciente de cirurgia cardíaca, tá? Então, isso não fica restrito ao trauma em si, tá? Porque lembra daquela definição do trauma, né? O trauma, ele é um termo genérico. Então, o trauma cirúrgico é um trauma, assim como um trauma automobilístico. Então, a fisiopatologia, ela se assemelha, não muda desse grupo de indivíduos. Eu acho que o João está correto. Eu só acho que no paciente cirúrgico, talvez para ele já estar dentro do ambiente hospitalar, a ideia de você corrigir toda essa coagulopatia. Agora, se você tiver disponível um teste viscoelástico, acho que fica mais fácil de tentar manejar dele chegando nisso aí. E sempre, se é cirúrgico, tem que ter hemostasia mecânica também, né? Essa questão da hemostasia mecânica é realmente algo, né, que faz uma diferença grande atuando aí em ambiente hospitalar. Uma pergunta aqui do Lucas. Será que eventualmente substituiremos PFC e CRIO por processados como Beriplex e Hemocompletan ainda na urgência em cenário de transfusão maciça? Ainda não tem estudos assim que comparam, né, a substituição dos hemocomponentes, seja pelo Beriplex, tá? É difícil definir isso, porque, assim, o básico ainda falta muito. A gente ainda não tem nem acesso de forma rápida aos hemocomponentes. E acho que, ainda mais falando assim de SUS, o Beriplex ou o Hemocompletan ainda é uma realidade distante. Tá? Acho que o Lucas, boa pergunta aí. O fibrinogênio, se você parar para pensar, a gente já substitui o CRIO, né? Então, disponível. O problema é o custo, tudo isso. Tem, se eu não me engano, algum país escandinavo tem o sangue total liofilizado para fazer no pré-hospitalar. Então, acho que tem todo, como o João falou, tem certa dificuldade, ter os estudos aí, mas eu acho que num futuro, sim, tá? Em relação ao Beriplex, em relação ao trauma, daí eu acho que ainda não... Você pode fazer guiado, né? Mas não quando entra no protocolo de transfusão maciça, daí eu acho que ainda não. A opção é mais daí que tem a opção, por exemplo, do guide europeu, de dar o fibrinogênio junto com concentrado de hemácia, mas não fala de dar Beriplex ainda junto com sangue, por exemplo. Só lembrando, você falou isso aí, mas o que a gente tem às vezes é que o paciente está tomando do trauma. Até naquela reunião do Diego Adão ele comentou isso, né? Que o paciente com trauma às vezes é idoso ou por algum outro motivo e está tomando um anticoagulante, né? E daí, nesse contexto, até para ajudar a reverter, você pode pensar nesse paciente com trauma que está tomando, dar o antídoto, daí o Beriplex é uma das opções que a gente tem, dependendo qual anticoagulante que você está tomando. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o João por ter preparado a apresentação para a gente e o Fernando por ter orientado. Tá? Um abraço a todos, boa tarde e até a próxima reunião. Parabéns, João. Muito bom. Boa tarde a todos.